Por incrível que pareça, a gente está vendo uma reedição da Guerra Fria em pleno ano de 2022. Todo mundo achava que a Guerra Fria tinha acabado com o fim do Império Soviético, mas agora a gente vê conflitos na Ucrânia, no Cáucaso, envolvendo a Rússia, que é uma potência militar que se contrapõe aos Estados Unidos, à Europa Ocidental, etc. E onde que esses conflitos contemporâneos da Rússia aparecem na história da literatura? Em ninguém menos do que um dos maiores escritores russos de todos os tempos, Lev Tolstói. Olá, eu sou Manuel da Costa Pinto e aqui nesse canal eu falo de como a literatura sempre diz respeito ao nosso momento presente, procurando conectar grandes obras contemporâneas do passado, os clássicos da literatura, à nossa realidade. Bom, a gente tem ficado assim, catalisado pelo tema da pandemia, que obviamente coloca todo mundo mobilizado por esse tema, e às vezes a gente não presta muita atenção de alguns fenômenos que provavelmente vão ter maior duração do que a própria pandemia. Esperamos, né, que a pandemia esteja já no final. E eu estou me referindo a um tema geopolítico que diz respeito ao Brasil de maneira muito indireta, só no sentido de que é um tema global. É o tema do retorno da Guerra Fria. A gente sabe que o termo Guerra Fria foi cunhado no pós-Segunda Guerra Mundial para caracterizar aquela guerra estratégica, guerra de dissuasão, guerra de ameaça sem chegar às vias de fato, que se estabeleceu entre as duas grandes potências nucleares do pós-guerra, Estados Unidos de um lado e União Soviética do outro. Né? E a Guerra Fria, para quem tem mais de 30 ou 40 anos, é uma expressão muito comum, era aterrorizadora. Né? Nós vivíamos com a sombra, a ameaça de uma guerra nuclear, que a Guerra Fria se transformasse numa guerra quente, afinal das contas. E, obviamente, com o final da União Soviética, a queda do Muro de Berlim seguida do final do Império Soviético, o termo Guerra Fria foi se dissolvendo, foi perdendo o sentido, porque não havia mais uma polarização. Falava-se que a gente entraria numa era multipolar em que haveria um grande país dominante, que seriam os Estados Unidos, a maior potência econômica do planeta e também a maior potência militar. Mas a história sempre contraria as nossas previsões, as previsões dos teóricos da geopolítica, e a gente está vendo, neste momento, uma reedição da Guerra Fria em outros termos. O que agora a gente tem são duas polarizações. Uma polarização no campo econômico, entre Estados Unidos e China, pelo comércio global, e uma outra polarização que é bem mais recente, e que não tem merecido a devida atenção, e eu já vou falar daqui a pouco como isso se conecta com um grande clássico da literatura, que é uma polarização geopolítica militar entre Estados Unidos e, de novo, Rússia. Não mais a União Soviética, mas a Rússia. Com a preocupação da Rússia, em especial do seu líder, Vladimir Putin, em evitar que países que fizeram parte da antiga União Soviética ou que fazem parte ainda hoje da Federação Russa se tornem independentes da esfera de influência russa e se encaminhem para uma adesão à OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é vamos dizer assim, o tratado militar dos países ocidentais e capitalistas, que se contrapunha aos países do Pacto de Varsóvia, a Europa comunista e todas as repúblicas soviéticas. Hoje, com o fim da União Soviética, que já aconteceu há praticamente 30 anos, a gente tem os países do leste europeu, República Tcheca, Polônia, Hungria, enfim, Romênia, derivando para a União Europeia e entrando na OTAN, na Organização do Tratado do Atlântico Norte, e as ex-repúblicas soviéticas, que se tornaram algumas repúblicas independentes, países independentes, numa espécie de região limítrofe. Elas não entraram para a União Europeia, mas querem fazer parte da zona do euro e estão sendo seduzidas pelo Ocidente a participar do Tratado do Atlântico Norte, que é um tratado militar, para a preocupação dos russos, que sempre tiveram cuidado de manter alguns estados tampões, ou seja, estados que formassem uma faixa geográfica entre o território russo propriamente dito e o território ocidental, uma obsessão russa estratégica que permeia a história do país. Recentemente, a gente está visualizando
esse retorno da Guerra Fria, dessas mobilizações bélicas em diferentes regiões. Hoje, no momento que eu gravo esse vídeo, por exemplo, a Rússia está dando apoio ao governo do Cazaquistão para que resista a protestos que querem instituir um governo favorável a Moscou. E o Cazaquistão é uma espécie de estado tampão da Rússia, estado independente, mas tampão da Rússia entre a Rússia e o Oriente Médio, o Irã, a própria China. E na Ucrânia, que é um ponto absolutamente delicado, a gente tem, neste momento, uma mobilização de mais de 100 mil soldados, o que é uma coisa monstruosa, para o entorno do leste da Ucrânia, onde existe uma comunidade etnicamente ligada à Rússia, falantes de russo, e que contrapõe ao governo de Kiev, capital da Ucrânia, que está sempre na iminência, ameaça sempre entrar para a OTAN e possivelmente para a União Europeia e daí para a zona do euro, que significaria uma catástrofe para as pretensões geopolíticas do Putin. Então a gente tem uma nova Guerra Fria, que não é uma Guerra Fria que inclui a questão econômica, embora a questão econômica esteja em pauta, sem dúvida alguma, porque os gasodutos russos é que fornecem gás para a Europa, e isso é uma questão para os europeus, né, que apoiam os Estados Unidos contra a Rússia, mas não podem romper com a Rússia por questões de sobrevivência econômica, mas é, sobretudo, uma tensão militar. E esta tensão militar, ou estas tensões militares, estão presentes na obra de um dos grandes escritores, para muitos o maior escritor, da literatura russa, Lev Tolstói. Tolstói é conhecido, sobretudo, por dois grandes romances, Ana Karenina e Guerra e Paz. Né? Ana Karenina, um romance de adultério, um pouco à maneira do Madame Bovary do Flaubert, mas muito mais denso, inclui outras questões de natureza essencialmente russa, sobre mentalidade, conflitos ideológicos e espirituais da Rússia. E Guerra e Paz se passa durante a campanha da Rússia contra as tropas napoleônicas. São dois romances absolutamente monumentais. E a obra do Tolstói se desdobra em contos, novelas, outros romances, como Ressurreição, por exemplo, todos eles publicados no Brasil. E o Tolstói, que quando jovem era filho de nobres e tinha uma vida ociosa, uma vida dissipada, boêmia, e que sofreu uma crise espiritual e se engajou nos exércitos russos, ele viveu justamente guerras que se passam no palco dos conflitos contemporâneos da Rússia, mostrando quanto há continuidade entre a Rússia do século XIX, para não falar de antes mesmo disso, e a Rússia contemporânea, em pleno século XXI, a Rússia de Vladimir Putin. Só para pontuar, depois do final da União Soviética, com essa preocupação da Rússia de manter a sua unidade e criar uma espécie de amortecedor ou um colchão que evitasse um atrito com fronteiras de países ocidentais, a Rússia promoveu a guerra na Chechênia contra independentistas. A Chechênia não era uma república soviética, ela é parte da Federação Russa. Né? Ainda no governo Boris Yeltsin, promoveram-se duas guerras contra rebeldes chechenos. Depois, em 2008, já sob o governo do Vladimir Putin, a Rússia promoveu uma intervenção militar na República da Geórgia, que fica no Cáucaso, assim como a Chechênia. Cáucaso, aquela região entre o Mar Negro e o Mar Cáspio, e é decisiva para a Rússia, porque é a saída para o mar. A Rússia é o maior país do mundo, assim, de longe, mas ela tem pouca saída para o mar, e uma das saídas importantes é o Mar Negro, né, que dá acesso pelo Estreito de Bósforo e Dardanelos, ali onde fica a Turquia, para o Mediterrâneo. Claro, a Rússia tem outras aberturas para o mar, mas aí é muito ao norte. Então é muito importante a saída do Mar Negro para a Rússia. E o Cáucaso é decisivo. Por isso a intervenção, seja na Chechênia, seja na Geórgia. Chechênia para manter o país como a república, como uma parte integrante do território russo, e a Geórgia para impedir que esta ex-república soviética se tornasse pró-ocidental, pró-OTAN. E bem recentemente, em 2013 e 2014, houve um grande levante na Ucrânia contra um governo que era pró-Rússia, pró-Moscou, e que não queria que a Ucrânia entrasse na União Europeia. E a população se rebelou contra o governo pró-Moscou, querendo que o país entrasse na União Europeia, e aí criou-se um conflito terrível
que rendeu, aliás, um documentário sensacional que vocês podem ver, está na Netflix, chamado Winter on Fire, Inverno em Chamas. Esse documentário é um pouco partidário do ponto de vista ideológico, porque ele está francamente contra o governo que foi destituído após essas grandes manifestações que aconteceram na Ucrânia, contra esse governo e pró-Oeste, pró-entrada da Ucrânia na União Europeia. Ao passo que uma grande parcela da população ucraniana está ligada à Rússia e é pró-Moscou. De qualquer maneira, o que aconteceu logo depois desses levantes de 2013 e 2014 que estão no documentário Inverno em Chamas, que vale muito a pena assistir, porque é inacreditável que aquilo seja filmagem de algo real. Porque, de fato, você vê praças públicas ucranianas literalmente em chamas, pegando fogo. É o mais próximo que a gente pode ver documentado de uma revolução, que é algo que está no nosso imaginário. O fato é que depois da destituição do governo pró-Moscou, que aconteceu com base nesses levantes, nessas manifestações, a Rússia interveio na Ucrânia e ocupou a Crimeia. A Crimeia é uma península ao sul da Ucrânia decisiva estrategicamente para a Rússia como saída para o mar Negro e em seguida para o mar Mediterrâneo. E a Crimeia é uma região de população russa, ou de falantes de russo, ligada etnicamente à Rússia. A Ucrânia, na verdade, está na origem da Rússia. A Rus de Kiev, ou seja, Rus, que é uma palavra de origem viking, que caracteriza um povo que ocupou aquela região da Europa, criou um estado na Idade Média, durante a ocupação viking, chamado Rus de Kiev, que depois, quando esse estado entrou em decadência, esses mesmos eslavos oriundos do Império Viking, da expansão viking, foram para Moscou e criaram o Rus, ou a Rus, de Moscou, criando e dando origem ao país que nós conhecemos como Rússia. Então, a Rússia nasce da Ucrânia, que por sua vez nasce da expansão viking. Então, assim, a Rússia tem uma preocupação toda especial com a Ucrânia e com seus vínculos históricos com a Ucrânia e, portanto, diante da derrubada de um governo pró-Moscou e a ascensão de um governo pró-europeu, ela ocupa a Crimeia, está ocupada até hoje, não é reconhecida por muitos países ocidentais, mas a Crimeia hoje é vamos dizer assim, uma espécie de protetorado russo, que faz parte, é uma península ao sul da Ucrânia. E neste momento, a região leste, chamada Donbass da Ucrânia, está também sob ameaça de invasão russa para dissuadir a Ucrânia dessas tentações de aderir à OTAN. Bom, então a gente teve, ao longo dos últimos anos, das últimas décadas, guerra na Chechênia, guerra na Geórgia, levante na Ucrânia seguido de ocupação da Crimeia e, no momento atual, a ameaça também da Rússia perder a hegemonia por associação ao governo vigente no Cazaquistão, traduzindo aí todo um cenário, um palco de preocupações geopolíticas da Rússia que, curiosamente, coincidentemente, estão, pelo menos naquilo que se refere ao Cáucaso e à Guerra da Crimeia, presentes na obra desse grande escritor russo, que é Tolstói. Onde essa experiência aparece? Tolstói, como eu já disse, era um nobre ocioso que de repente tem uma crise espiritual, se engaja nos exércitos russos e vai lutar primeiro no Cáucaso contra os chechenos, junto com os cossacos, que eram tribos de guerreiros nômades associados ao czar russo e que ajudavam, era uma espécie de milícia do czar que ajudava a manter nos limites do império, nos confins do império russo, o território livre de invasões de povos autonomistas. E depois ele luta na Guerra da Crimeia, participa da Guerra da Crimeia, e ele dedica uma série de contos sobre a cidade de Sebastopol, que é a cidade principal da Crimeia, essa península, que eu olhando no mapa parece até uma ilha, assim, como se fosse a ilha de Marajó em relação ao norte do Brasil, mas ela está ligada por um istmo, ela é uma península propriamente dita, embora meio pareça separada e seja grande do território ucraniano. Então, a gente tem várias obras, vários textos ficcionais e narrativas em prosa do Tolstói que tematizam essa experiência, seja no Cáucaso, seja na Crimeia. No caso da Guerra da Crimeia, a gente tem
contos produzidos no começo da obra do Tolstói, que muitas vezes são reunidos sob o título de Contos de Sebastopol, em que ele fala justamente do contato dos militares russos com a população que ali estava e com as tropas que ali estavam lutando contra uma aliança entre turcos, franceses e ingleses para impedir que a Rússia tivesse acesso ao mar, ao oceano, ao Mar Negro. E justamente o Tolstói entra no campo de batalhas, digamos assim, no cenário de guerra, neste conflito que já traduzia as preocupações geopolíticas da Rússia do século XIX. E ali a gente percebe o quanto a Crimeia significou um ponto de honra do nacionalismo russo. Tem vários contos que estão reunidos neste livro aqui, contos completos do Tolstói, e na verdade eu estou falando aqui do volume 1, porque há também um volume 2, ambos editados e lançados numa caixa que envolve os dois volumes, mas os contos sobre Sebastopol estão no primeiro volume. Esses livros foram publicados pela Companhia das Letras a partir de uma edição que já havia sido feita pela extinta editora Kozak Naif. E esses contos que se passam em Sebastopol trazem o próprio nome da cidade no seu título. Então nós temos Sebastopol no mês de dezembro, Sebastopol em maio, Sebastopol em agosto de 1855. São textos seguidos depois de outras narrativas mais ficcionais, enquanto essas a que eu estou me referindo são narrativas de caráter mais memorialístico, embora sejam ficcionais também, mas elas traduzem muito a experiência do Tolstói. E tem um trecho que mostra o quanto o ímpeto nacionalista se confundia com o cenário de guerra descrito pelo Tolstói. Num ponto que eu acho mais interessante, chama Sebastopol no mês de dezembro, portanto, em pleno inverno ucraniano e russo, ele descreve de uma maneira quase jornalística, em tempo presente, os lugares que se pode conhecer, como se ele pegasse o leitor pela mão num documentário e falasse: agora você vai ver o porto, agora você vai ver o forte, agora você vai ver a fortificação militar, agora você vai ver a taverna onde os militares se reúnem. E aí é uma descrição feita assim em tempo presente. Então ele escreve, por exemplo, visita a assembleia da cidade, ele fala. Ele se refere ao leitor. É como se ele falasse: leitor, na ausência de uma câmera de um documentário para levar a imagem ao leitor, ele conduz o leitor pela mão e diz: você entra no salão da Assembleia. Assim que abre a porta, é apanhado de surpresa pela imagem e pelo cheiro de 40 ou 50 pacientes amputados e com os mais graves ferimentos, alguns sob macas, a maioria no chão. Então ele vai descrevendo esse cenário atroz da guerra, a descrição dos corpos mutilados e todo esse universo traumatizado pelos conflitos. E aí ele fala: você entra perto na barricada e você ouve o assovio das balas de canhão ou de bombas e se surpreende de modo desagradável com o aroma putrefato de corpos atingidos pelas balas e pelas bombas. Mas, ao final, o ponto de vista um pouco objetivo, realista ou até jornalístico que ele adota dá lugar a uma espécie de ímpeto cívico. E ele diz: desse modo, depois de fazer toda essa descrição da cidade de Sebastopol, ele escreve: desse modo, você viu os defensores de Sebastopol no próprio lugar da defesa e volta atrás, sem mostrar por algum motivo a menor atenção aos obuses e às balas que continuam a assoviar por todo o seu caminho até o Teatro das Ruínas. Você anda com o espírito calmo, elevado, acima de tudo, traz uma convicção consoladora, convicção da impossibilidade de que tomem Sebastopol. E não só de que tomem Sebastopol, mas também de que abalem a força do povo russo, onde quer que seja. Então, vejam, a associação entre Crimeia, onde está a cidade de Sebastopol descrita por Tolstói, e nacionalismo russo, convicção russa, espírito cívico, triunfalista dos russos, está presente na obra desse autor, que escreve esse conto ainda na sua fase de juventude. E, posteriormente à publicação desses contos de Sebastopol, Tolstói publica um romance que, na verdade, é um romance precursor de alguns temas fundamentais na sua obra, que é o romance Os Cossacos. O Brasil, que tem esse fenômeno interessantíssimo da repercussão da literatura russa por aqui, traduz loucamente os autores russos, tem mais de uma edição
do romance Os Cossacos, de Tolstói, que fala sobre a guerra, não agora não mais na Crimeia e na Ucrânia, mas no outro cenário contemporâneo que a gente tem contemplado, dentro das preocupações geopolíticas do Putin, que é a região do Cáucaso, onde fica Geórgia, Chechênia, cenário também de outros conflitos. E este romance, Os Cossacos, tem 2 edições recentes, uma da editora Amaryllis e outra da editora Livros da Matriz. São 2 edições ótimas. Eu gosto especialmente da edição da Livros da Matriz, que tem tradução da Sônia Branco, que inclui um prefácio que a própria tradutora escreveu, contextualizando o livro, explicando quem são os cossacos, né? As informações que eu dei agora há pouco foram extraídas desse prefácio dela. E a história dos cossacos, na verdade, é a história de uma personagem muito semelhante a Tolstói, um nobre militar ocioso da Moscou de meados do século XIX, entre os anos 40 e 50, que se encontra com seus amigos numa noite moscovita, bebendo e conversando, e aí ele fala das suas inquietações espirituais, sobre essa vida dissipada, que é uma vida sem propósito, uma vida ociosa, uma vida supérflua, que é um tema que vai aparecendo várias vezes no Tolstói. Aparece em Ana Karenina, aparece em Morte de Ivan Ilitch, que é uma novela, que é uma obra-prima da literatura universal. E aqui, a personagem de Os Cossacos, que é o Olenin, ele se engaja nas tropas russas e vai justamente para o Cáucaso lutar junto com os cossacos em nome dessa geopolítica russa czarista da época, mas criando na novela uma outra dimensão, que é uma dimensão espiritual, ideológica, política, muito particular ao Tolstói, que é o encontro com o elemento primitivo, natural, intocado pela civilização e pelos vícios da civilização, seja a civilização russa, seja a civilização ocidental, seja o nacionalismo, seja o capitalismo técnico-científico que então ameaçava ser assimilado pela Rússia tradicional. Ele encontra no primitivo uma reação a essas forças que caracterizam a história da Rússia no século XIX, em que se opunham os eslavófilos, ou seja, os nacionalistas eslavos, contra os ocidentalizantes. Na literatura russa a gente tem uma espécie também de geopolítica nesse sentido. Por exemplo, a gente pensa num escritor como Dostoiévski, que era francamente eslavófilo, nacionalista, defensor da Igreja Ortodoxa como uma espécie de instituição que transformaria o Estado russo e daria um sentido messiânico à história russa. E, de outro lado, a gente tem um outro grande escritor, que é o Turgenev, contemporâneo de Tolstói e Dostoiévski, que era um francamente ocidentalizante e que discute essas questões, essas oposições e dicotomias que atravessam a história russa, principalmente num romance que é outro clássico da literatura russa, que é o Pais e Filhos. Mas aqui, nos Cossacos, que é um dos primeiros romances de Tolstói, anterior aos grandes romances que fizeram dele um dos maiores escritores da história do Ocidente, e da Rússia em particular, a gente tem uma figura muito colada na própria experiência do Tolstói, ou seja, um nobre que tem uma crise espiritual e vai para o Cáucaso. Só que ali, ao contrário do que acontece nos contos de Sebastopol, ele não introjeta um sentido nacionalista, ele descobre uma missão de uma espécie de individualismo espiritual ligado ao primitivo da natureza, ao primitivo dos valores camponeses, ao primitivo de uma certa pureza preservada e soterrada pela civilização, pelo seu caráter supérfluo, pelo seu caráter hipócrita, pelo seu caráter técnico, que distancia o homem da natureza e do seu ser. Né? Tolstói, sem avançar muito depois em outras obras dele, ele era um defensor de um cristianismo primitivo, um cristianismo individual dos camponeses, do homem simples da terra. Ele, um proprietário de terras, riquíssimo, ele quis inclusive doar a sua grande propriedade rural, onde ele nasceu e perto de onde ele morreu, em Jasnaia Poliana, ele quis doar para os camponeses, porque ele tinha essa obsessão com um certo desprendimento em relação aos valores artificiais
da vida da corte czarista e da sociedade burguesa russa. E esse culto de um cristianismo, que não é o cristianismo da Igreja Ortodoxa, como em Dostoiévski, mas é um cristianismo primitivo, um cristianismo anterior à Igreja enquanto instituição, que emerge aqui para o Lenin como um valor ainda não cristianizado exatamente, mas um valor de apego e retorno ao primitivo, ao elementar, ao arcaico, como uma salvação da alma para seu caráter supérfluo, sua artificialidade. E essa trajetória do Lenin, cujo final eu não vou contar para não tirar a surpresa de se ler Os Cossacos, inclui um contato justamente com esses guerreiros cossacos que ele passa a admirar e nos quais ele vê uma autenticidade muito maior do que o dos militares, os oficiais russos, com toda a sua vaidade por patentes e lugar social, e ele também vive uma paixão por uma mulher cossaca. As mulheres dos cossacos eram vistas, do ponto de vista dos russos cosmopolitas, como mulheres depravadas, porque próximas da natureza. E ele descobre nela, o contrário disso, ele descobre nela uma pureza a qual ele tenta se associar, mas esta assimilação do primitivo não será completa, porque ele ainda traz em si, ele jamais deixará de trazer em si, o Lenin, herói dos cossacos, a marca dessa civilização ultra sofisticada russa, na qual ele partiu e da qual ele tentou se curar. E o percurso da cura não se realiza completamente, aí vocês vão ter que ler o livro para descobrir o porquê e como isso acontece, mas ele, de alguma maneira, neste contraste entre a civilização urbana cosmopolita com o primitivo, ele nomeia, ele descreve, ele enuncia os polos ideológico-espirituais que atravessam a obra do Tolstói e, por que não, a alma russa, já que a Rússia está sempre às voltas com a sua própria espiritualidade e uma relação ambígua, de proximidade e distância em relação aos valores ocidentais e que se traduzem em questões geopolíticas, como a gente vê neste momento, em pleno século XXI, mas que já estão presentes na obra de um grande escritor do século XIX, como Lev Tolstói. Então fica aqui a dica dos Contos de Sebastopol, que estão incluídos, pois muitos trazem o próprio nome da cidade da Crimeia no título, estão incluídos em diferentes coletâneas de contos do Tolstói, nomeadamente a recente reunião em 2 volumes dos contos do Tolstói pela Companhia das Letras, e fica a dica também da leitura do Romance Os Cossacos, que tem edições pela editora Amaryllis e pela editora Livros da Matriz. Enfim, Tolstói é um grande manancial de temas, eu vou voltar a ele, porque Tolstói aborda questões que dizem respeito à Rússia, mas que ao mesmo tempo são universais. Aliás, foi Tolstói quem disse, né, que se você quiser ser universal, fale do seu jardim ou do seu quintal, não me lembro exatamente a expressão, e é por isso que a gente, ao ler Tolstói, um escritor tão profundamente enraizado na sua Rússia natal, a gente se reconhece, mesmo num país tão distante como o Brasil, principalmente nesse mundo globalizado, né, em que a literatura russa, com toda a sua preocupação com questões de toda a ordem social, política, econômica, cultural, passional, afetiva, religiosa, né, literatura russa sempre fala de questões que também transcendem, extrapolam o contexto russo e nos dizem respeito. Então é isso, até o próximo vídeo.